Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje na nossa aula de correlação básico-clínica nós vamos falar sobre psoríase. Caso clínico de hoje, paciente é o Marcos, masculino, branco, tem 22 anos, solteiro, é estudante universitário, católico, procedente natural de Ribeirão Preto. Queixa de duração, ele tem a pele descascando há algumas semanas. Na história da moléstia atual, o paciente refere estar percebendo lesões de pele do tipo descamativa em regiões de cotovelos e joelhos há cerca de 6 semanas. Relata eritema associado às lesões. Associa aparecimento de lesões com período de estresse intenso, semana de provas finais da universidade. No interrogatório dos diversos aparelhos, hábito intestinal diário, as fezes sem alterações. Bem, vocês vejam que a gente começa o caso clínico, né? Isso vocês vão aprender ao longo do curso de medicina, particularmente no quarto período, quando vocês passarem na semiologia, vocês vão ver que tem uma maneira, né, de estruturar uma história clínica. Então, dessa forma que eu estou passando para vocês, é como vocês vão aprender. Então, sempre a gente começa com a identificação do paciente na nossa anamnese, vocês vão aprender esse termo, né? Anamnese é a história do nosso paciente, né? Anamnese. E na identificação, o nome, o sexo, a etnia, a idade, o estado civil, a escolaridade, a profissão, se for o caso, religião e da onde esse paciente, né, onde ele reside e onde ele nasceu, né? Então aqui no caso ele é procedente natural de Ribeirão Preto. São informações básicas que podem nos ajudar, lembrando que vocês vão aprender ainda muito sobre as doenças, né? Mas as doenças a gente aprende que elas têm preferência, né, por às vezes é mais prevalente no sexo feminino do que masculino. Às vezes tem doenças que são mais frequentes na etnia branca, ou na etnia negra, ou na etnia amarela. Existem faixas etárias onde certas doenças são mais prevalentes, né? Então isso é muito importante. O estado civil também é muito importante, existem algumas doenças também, pensando aí nas doenças sexualmente transmissíveis, então é sempre importante saber, né, o estado civil do paciente, como que é o comportamento sexual dele. Eventualmente a gente até pode colocar aqui se ele é homossexual ou heterossexual, né? Isso é muito importante pensando, né, que diferentes, né, hábitos de vida ou diferentes aí, comportamentos vão nos fazer pensar em doenças, né? O grau de escolaridade, né, isso é muito importante para a gente saber o grau de entendimento desse paciente, como que a gente pode conduzir a consulta, né? Então, imagina você estar atendendo um paciente analfabeto, como é que você vai escrever uma receita para ele, né? Como que você vai orientar, qual é o vocabulário que você vai usar. Ou você está atendendo, eventualmente, um indivíduo que é advogado, que é pós-graduado, né? Então, é muito importante você saber isso. Religião, né? A gente sabe que tem algumas religiões que têm suas particularidades, têm suas crenças, principalmente em relação a doenças, né? E também até para alguns tratamentos médicos, né? Tem religiões aí que não aceitam, por exemplo, a transfusão de sangue, então você eventualmente pode se deparar numa situação de conflito que você vai ter que lidar com isso. Então é importante saber, né, se o paciente tem alguma crença, alguma coisa, né, para que você saiba conduzir isso, né? Saber onde ele reside, né? A gente sabe que existem doenças que estão localizadas em certas regiões, né? E onde ele nasceu, né? Porque eventualmente ele mora aqui, mas ele veio de repente da Bahia, de uma região endêmica de esquistossomose, por exemplo. Então são informações, né? Parece bobagem, né? Mas são informações importantes. E obviamente o nome, né? Que eu nem falei, né? A gente está atendendo uma pessoa, a gente precisa ser, né? Ter o atendimento humanizado, né? Chamar a pessoa pelo nome, né? Saber quem que é essa pessoa. Então a gente sempre começa a história clínica com essa identificação básica, tá bem?
Depois a gente vem na queixa e duração, que seria mais ou menos você perguntar para o paciente, por que você está aqui? Né? Ele fala, eu vim aqui porque minha pele está descascando há algumas semanas. É isso que ele fala. Então aqui a gente coloca as palavras dele, né? A queixa que motivou ele procurar o atendimento, né? E quanto tempo isso está acontecendo, né? Uma coisa é o indivíduo vir, né? Vamos fazer uma outra situação. Uma coisa é o indivíduo vir numa consulta médica falar que ele está tossindo há 2 dias, né? Uma outra coisa é ele vir numa consulta médica falar que ele tosse há 6 meses, né? Poxa vida, é um sintoma com duração muito diferente, a gente pode estar pensando em doenças diferentes. Uma tosse há 2 dias pode ser, até na situação atual, aí um Covid, uma gripe, né? E uma tosse há 6 meses, de repente a gente pode estar diante de uma tuberculose, de uma neoplasia de pulmão, né? Então, isso também é muito importante. E aí a gente vai para a história da moléstia atual, onde a gente caracteriza melhor, né, essa queixa do paciente. Então aí aqui a gente já costuma usar termos técnicos, né, próprios, que vocês vão aprendendo. Aqui eu vou apresentando alguns para vocês, né, para vocês já irem se familiarizando. Vocês vão ver muito isso na semiologia. Então você vê que aqui eu já coloco, né, lesões de pele do tipo descamativa, né, estou já usando um termo mais técnico para descrever essa queixa dele. Aonde que está ocorrendo esse tipo de sintoma, né? Na região do cotovelo e joelho, aí há 6 semanas, né? E aí ele relata aqui eritema associado a essas lesões. O que é eritema? Vermelhidão, né? A pessoa leiga, se ela tem uma lesão de pele, ela fala, tá vermelho aqui, mas nós, o termo técnico para isso é falar eritema, né? Então, a gente sempre procura descrever de uma maneira mais técnica, né? E aí ele associa aparecimento dessas lesões, olha que interessante, com período de estresse intenso. Aí nós vamos ver qual que é a importância disso. E aí aqui no caso dele, vocês vivem muito isso, né? As semanas aí de provas finais da universidade, né? Estamos no comecinho do semestre, mas vocês já passaram por isso e vão passar de novo e de novo e de novo, né? Ainda muitas vezes, né? Então vocês sabem bem o que é isso. Depois que a gente caracterizou, né, esse sintoma, o motivo por que ele veio e perguntou tudo o que podia perguntar ali relacionado àquele sintoma, a gente vai para o interrogatório dos diversos aparelhos. Aqui a gente faz de uma maneira resumida, aqui eu coloquei simplesmente a questão do hábito intestinal, mas aqui a gente pode perguntar sintomas de outros sistemas, né? Aqui ele vem pelo sistema tegumentar no consultório, né? Mas numa consulta mais ampla, eu vou perguntar para ele de outros aparelhos. Eu posso perguntar sintomas de tosse, sintomas de palpitações, né? Sintomas de pirose, né? Que seria azia, sintomas de dor para urinar, disúria. Então, aí eu vou fazendo um questionário de outros sistemas, porque eventualmente uma paciente pode ter outras doenças, outros sintomas, né? E aí você, como médico, você vai fazer uma avaliação, né, completa do paciente, né? Mas aqui eu fiz de uma maneira mais resumida para a gente ganhar tempo. Então, ok, vamos prosseguir aqui na nossa anamnese. Ainda na anamnese, depois a gente, na sequência, a gente vai para os antecedentes pessoais. Então, nega patologias, cirurgias prévias ou uso de medicações contínuas, antecedentes familiares, refere uma tia materna com o mesmo problema de pele. Então, olha só que informação importante, né? Eu saber que tem um familiar com o mesmo tipo de problema, né? E os hábitos de vida. Então, se ele ingere bebida alcoólica, que no caso são festas ocasionais, né? Estudante, né? Igual vocês aí, vai nas festas, bebe, né? Não fuma, né? Nega tabagismo e refere prática de natação 3 vezes por semana. Então, pratica esporte, vai lá na atlética, né? Vai lá nas competições, no Jumed, não é isso que vocês têm aí, né? Muito bem. E aí, terminando a minha anamnese, então aqui é um marco divisório, a gente faz toda a história, a anamnese, e a gente vai para o exame físico, tá? O exame físico, tá? Daqui de uma maneira bem resumida, a gente tem o exame físico geral, o exame físico depois da pele, do aparelho respiratório, cardiovascular e do abdômen, tá? Então, vamos só ver para vocês verem como que é um exame físico aí, a descrição. O exame, ele está em bom estado geral, ele está corado, está hidratado, anictérico, acianótico, afebril, consciente, orientado, ativo. O que interessa aqui para a gente, né, na pele, observado lesões eritêmato-descamativas em cotovelos e joelhos. Então,
que são lesões eritêmato, avermelhadas e descamativas, né? Aquela descascando que a gente fala, né? Eritêmatos descamativas. Aparelho respiratório. Aqui, bem resumido, ele tem um murmúrio vesicular presente, que é o som pulmonar que a gente vê quando a gente coloca o estetoscópio lá no tórax do paciente. Quando a gente chegar no sistema respiratório, eu vou falar para vocês disso de mais detalhes, tá bom? Então, agora não fiquem preocupados com isso. Está simétrico, não tem ruídos adventícios, né? Não tem sons anormais, né? No tórax, está eupneico, frequência respiratória normal, 14. Aparelho cardiovascular, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopros, 72 também, frequência cardíaca normal, e o abdômen dele inocente, ou seja, sem nenhum achado. Não se preocupem que a gente ainda vai ver muito, né, os outros sistemas, e aí eu vou explicando um pouquinho mais aprofundado aí para vocês. Mas vamos nos ater à pele. Bem, então como que está o aspecto da lesão? Porque ali está, né, de uma maneira bem descritiva, bem técnica, mas lesões de pele é sempre bom a gente ver a imagem, né? Então olha lá a imagem. Aqui a gente vê a região do cotovelo, uma lesão então em região extensora, né, do cotovelo, eritematosa, né? E a gente vê uma lesão, então aqui no cotovelo e aqui no joelho, uma lesão também eritematosa em região extensora de joelho, só que também aqui a gente vê esse aspecto eritêmato descamativo, né? A gente vê essas áreas esbranquiçadas aí, né? Certo? Nessa lesão foi feito um procedimento diagnóstico, né? Que é um procedimento médico aí, que é a curetagem metódica de Brock, né? Então eu vou deixar um link disponibilizado na descrição do vídeo aqui para que vocês vejam o que é essa curetagem metódica de Brock. Tá aí o link, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Simplesmente você pega um pedaço de uma vareta metálica que seja, ou de madeira, e você raspa a lesão. Quando você raspa a lesão, essa parte descamativa branca, ela começa a sair, lembrando, né, uma parafina de uma vela, né? Por isso que é chamado sinal da vela. Você vai raspando, vai tirando toda essa parte descamativa. Quando você tira tudo, você rompe uma película embaixo da lesão e aí você tem o sinal de Auspitz, que é a presença de uma gota de sangue ali no final, né? No vídeo vocês vão ver bem isso. Então, é chamado sinal de Auspitz ou sinal de orvalho sangrante. A presença desses dois sinais nessa lesão é altamente sugestivo de psoríase, tá? E a localização dela, por ser em joelhos e cotovelo, na região extensora, né, a gente classifica como psoríase vulgar. Tá? Então, essa é a hipótese diagnóstica do nosso paciente. Bom, vendo essa doença de pele, né? Bom, e aí aqui a conduta diagnóstica, só para vocês verem o que poderia se fazer numa psoríase, aí por curiosidade, né? Exposição à luz solar, orientar o paciente a tomar sol, isso ajuda a melhorar bastante a psoríase. Tá? O uso de creme hidratante ajuda bastante. E pode-se usar emolientes, né? Pomada de ácido salicílico para tirar essa descamação da lesão, né? E aí o dermatologista deu essa conduta e pediu uma avaliação em 4 semanas. Falou, ó, vai usar o creme, vai tomar sol, e daqui 4 semanas a gente vê a resposta. Aí, né? Tá? Mas depois nós vamos falar um pouquinho aí da psoríase, tá? Muito bem. Então, nós falamos de uma lesão de pele, né? E aí, voltando aqui, então, né? Vocês estão agora aprendendo a anatomia, fisiologia e a histologia, né? Então, na parte de anatomia, não tem muito o que falar da pele, né? A gente tem um pouquinho mais aí na parte de fisiologia e de histologia, né? Então, quais que são as principais funções da pele, pensando aí na fisiologia, né? O que a pele, por que ela é importante, né? Quais são as funções dela? Pensando na histologia aí, quais são as camadas da pele, né? Vocês estão aprendendo aí com a professora, né? E aí, na terceira pergunta, qual a camada da pele que vocês acham que é afetada? Então, do que vocês estão aprendendo aí na histologia, né? Que vocês sabem, vocês vão me falar aí as camadas da pele. Qual vocês acham que está afetada nessa doença, tá? Então, essa é a atividade proposta, que vocês podem fazer individualmente ou em grupo.
e aí vocês vão me entregar através do portal, ok? Muito bem. Então, como uma introdução, a gente vai falar aqui sobre o aparelho o sistema tegumentar, né? Falar da pele. Então, células, né, como vocês já viram em biologia celular, são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, não é? E aí elas se agrupam em tecidos, esses tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas e o conjunto de sistemas forma então o organismo, né? Agora, vocês estão né, num passo aí saindo da biologia celular, começando a aprender os órgãos, tecidos e órgãos, e integrando isso numa grande disciplina de sistemas, né? Para depois vocês começarem a ter a visão aí de organismo, né? Bom, a gente tem 4 tipos básicos de tecidos, né? Epitelial, como vocês estão vendo aqui embaixo, conjuntivo, muscular e nervoso, né? E cada tipo de tecido tem sua forma, né, sua morfologia e sua propriedade característica, né? O muscular, por exemplo, a propriedade dele é a contração, né, movimento, né? Em aparelho tegumentar, o que interessa para a gente aqui é o tecido epitelial e o conjuntivo, que são os tipos de tecidos que compõem aí o sistema tegumentar, né? Os principais, né? Bem, a pele, né, é o maior órgão do corpo, tá? Representa 16% do peso corporal, né? Então tem muita gente aí que pensou bobeira, achou que o maior órgão do corpo era outro, errou, é a pele, viu? Bom, e o sistema tegumentar, né? Então ele vai ter também, né, composto aí pela pele e os seus anexos, né? Os pelos, né? As glândulas sudoríparas, né? E o sistema tegumentar, então, ele é composto pela epiderme, que é o epitélio, né, mais externo, de revestimento. Então, a epiderme ela é um epitélio que é estratificado, que tem camadas, é pavimentoso, né, porque as células elas são achatadas, e queratinizado, porque tem uma camada córnea mais externa, né, protegendo a pele. E abaixo a gente tem a derme, que na verdade é um tecido conjuntivo denso, composto aí principalmente com colágeno, que dá essa característica de elasticidade na pele, né? Além de glicoproteínas e fibras elásticas, né? E conforme vai envelhecendo, né, esse tecido vai perdendo, né, essas fibras elásticas, né, essa elasticidade, por isso que a pele vai ficando mais flácida, né, com rugas conforme a gente envelhece, né? Bem, a epiderme, né? Então, a anatomia aí da epiderme. Nós temos o epitélio, que é o tecido de revestimento, né? Como eu disse, estratificado, porque você tem mais de uma camada de células. Ele é pavimentoso, porque a largura e o comprimento da célula é maior que a altura, ou seja, ela é achatada. E é queratinizado, porque tem a presença de queratina, né? Então, a gente tem aqui a epiderme, né? Aqui a camada basal, né? A camada basal está aqui. E aí a gente tem as várias camadas da epiderme, chegando até na parte externa, que é a camada córnea, né? E a gente tem aqui a derme, né? Logo abaixo, que é um tecido conjuntivo. E a gente tem a hipoderme, né? Em algumas referências, eles consideram a hipoderme como uma camada mais profunda da pele, em outros eles já dizem que não, né? Então isso é muito variável. Então aí vocês sigam o que a professora Ana Cláudia, né, vai estruturar aí para vocês, tá? Mas a gente sempre refere aí, né, lembra disso que em algumas referências eles colocam a hipoderme, que seria já o tecido subcutâneo aí, né? E aí já chega depois na camada muscular mais profunda, né? Então, em geral, a pele, né, classicamente engloba aí a epiderme e a derme, né? Então, pessoal, aqui, né, a epiderme, como a gente já tem falado, aqui a camada basal, que vai separar a epiderme da derme, né? Na camada basal a gente vai ter, então, os queratinócitos aí repousando aqui, né? E que vão se multiplicar e originar aí, né, as células da camada espinhosa, que vão se diferenciando, vão formando as células da camada granulosa, e depois vão entrando em apoptose, formando a camada córnea, né? E o que a gente vê aqui também
nessa figura é que além dos queratinócitos, o que mais que a gente pode ter na pele? Aqui os melanócitos que vão dar pigmentação. Olha que interessante, né? O melanócito é como se fosse um grande guarda-sol, né? Ele vai fazendo prolongamentos e vai protegendo as células mais inferiores da ação ionizante aí da luz do sol, né? Então ele protege essas células aqui, né, mais profundas que estão, né, em alta processo aí de divisão mitótica, né, e originando os tecidos. Lá para cima, né, quando a gente já começa a chegar na camada granulosa, as células elas já estão em processo de apoptose, né, e morte, né? Muito bem, aí aqui a gente também tem célula de Merkel, a gente tem algumas células do sistema imune, né? Muito bem. Aqui um corte histológico, né, de uma pele grossa. Então, o que a gente vê aqui? A epiderme. Então, olha aqui, né? A camada basal está aqui. Então, esse rosinha mais claro aí embaixo já é a derme, né? Vou só desenhar uma parte aqui, senão a gente fica aqui até amanhã, né? Então, aqui a parte mais baixa, né? Essa região toda aqui, mais para baixo aqui, né? É a derme. Todo o tecido conjuntivo, né? Com vasos, né? Etc. E a epiderme, né? Mais para cima. Então, por que eu sei que é uma pele grossa? Porque aqui eu estou vendo as várias camadas da epiderme, a camada basal, aí tem a camada espinhosa, a camada granulosa, e aqui, ó, tudo isso aqui é camada córnea. Olha que espesso que é isso, né? Isso aqui pode ser muito bem a sola do pé ou a palma da mão, né? Região de pele bem grossa, né? Então, tudo isso aqui é camada córnea, e mais lá para cima a gente vê que ela começa a se desprender. Isso é um processo natural da pele, né? As camadas mais distais elas vão se desprendendo e vão se destacando, né? Então veja como é a espessura aqui dessa camada córnea em relação às outras camadas aqui da epiderme. Então por isso que a gente sabe que é uma pele de uma região aí de pele grossa, né? Se você pegar uma pele, por exemplo, de uma região da pálpebra, certamente essa camada córnea vai ser menor, né? Então bacana aí para a gente visualizar, né? Vamos em frente. As estruturas anexas aí da pele, né, os pelos, né, o músculo eretor aqui do pelo, as glândulas sebáceas próximas ao pelo, né, a irrigação sanguínea que vem aqui pela derme, né, ela fica na derme, né, e aí você tem essa difusão, né, por difusão aí dos nutrientes, eles alcançam, né, a epiderme. Glândulas sudoríparas, apócrinas, né? Então, todas aí as estruturas da pele, as anexas, né? Aqui ilustrando também, né, o pelo, né, com as estruturas anexas. Muito bem. A unha também, que é um anexo da pele, não é? A gente tem aqui a matriz ungueal, que é a região de proliferação, né? O que diferencia a unha da pele é que ela tem um processo aí de cornificação, que a gente fala, né? De formação de uma camada córnea um pouco diferente, que faz com que ela fique, né? Brilhante, aí, mais dura, né? Do que a pele, né? Então, processo aí, né? Mais de cornificação diferenciado que a gente fala, né? O leito ungueal, né? E a parte distal aí da unha, né, que começa a se desprender. A parte morta aí da unha. E aqui outras estruturas que a gente pode ter aí na pele ainda, né, as terminações nervosas, os corpúsculos de Masner, de Ruffini, né, Pacini, bulbo de Krause, discos de Merkel, né, entre outros. Aqui mostrando a função de cada um desses receptores cutâneos, né, então sensibilidade à pressão, ao tato, temperatura, dor, né. Então, as funções da pele, né? A pele, ela tem função protetora, né? Ela é uma barreira contra substâncias indesejadas, então a pele isola a gente do ambiente externo, justamente por essa camada córnea que é impermeabilizante, né? Então, é resistente aí ao atrito, né? Invasão de micro-organismos, né? Externos, ela absorve impactos, minimiza traumas, né? Protege o nosso organismo, né, as estruturas mais internas aí da radiação ultravioleta, os melanócitos eles barram, né, a radiação ultravioleta.
protege contra a desidratação, né? Se não fosse a pele, a gente perderia a água, né? Facilmente, né? Então ela é impermeável. Ela tem uma função excretora também, né? Então as glândulas sudoríparas e sebáceas participam da excreção de toxinas e resíduos, né? E o suor é uma forma de eliminação de sais minerais, de ureia, ácido úrico e colesterol. Sempre que a gente fala, né, em função excretora, a gente lembra do rim, né? Do rim, das vias urinárias que a gente elimina pela urina. Mas a pele também tem uma função excretora, né? Em algumas situações, né? Principalmente aí durante prática de atividade física, né? A transpiração, ela se torna aí um grande processo aí de eliminação, né? De toxinas e resíduos. A pele também tem uma função de relação, que é a maneira como a gente percebe, se a gente se relaciona com o ambiente externo, é feito através da pele, né? A gente tem toda uma percepção sensorial, o tato, a percepção de calor, de pressão, de dor, né? Então, para a gente poder interagir com o ambiente e evitar lesões, né? Vejam que muito importante, então, né, a pele para a gente poder interagir com o meio ambiente onde a gente está. A função termorreguladora, então, regular também a temperatura corporal. Então, situação de frio, né? A pele tem vasoconstrição, a gente fica branco e os pelos têm a ereção, né, dos pelos, né? Os pelos erguem, você fica arrepiado, né? Então a pele, ela faz isso como um mecanismo para evitar que você perca o seu calor para o meio ambiente, né? E você também, em situações, né? Se você for para uma sauna, como é que você fica? Você fica vermelho, transpirando, né? Então você tem vasodilatação para facilitar a perda de calor pela pele, né? Função metabólica, né? A pele também participa aí da função endócrino-metabólica, né? Síntese da vitamina D, que na verdade é um hormônio, né? Então é uma função endócrina da pele. Serve aí, se a gente considerar a hipoderme como uma camada da pele, né? Uma função metabólica, energética, né? Porque ela reserva, então, energia. E ainda outras funções, né? Como resposta imune, já que ela tem células, né, do sistema imune ali, como a gente viu nos slides anteriores. Função estética, né? Que mulher aí que não quer ter uma pele bonita, usar um creme hidratante, né? Então tem essa função estética e também, né, tem função sexual, né? Então aqui, né, de novo, né? Qual é o maior órgão sexual do ser humano, né? Pensou errado de novo, é a pele, né? A pele é o maior órgão sexual, né? Porque toda ela participa, né, da relação sexual, né? E aí, né, então a gente viu que a pele, né, então como que é essa estrutura da pele, né, a anatomia da pele, histologia da pele, as funções que ela tem. E agora, né, então, conhecendo toda a importância, né, falar um pouquinho das lesões, né? Então, as doenças que podem acometer esse importante órgão, né, esse importante tecido aí que a gente comentou. Então, aqui eu trago só para vocês verem, né, eu peguei até da Wikipedia aqui. Olha o tanto de lesão, né? Tá destacado aí em vermelho, o tanto de lesão que a gente pode ter na pele, né? Esse é o primeiro slide. Então, eu não vou nem ficar lendo, é só para vocês verem, né? Quanta coisa que a gente pode ter na pele. Aqui é a continuação, né? Continuação, né? Destaque de hoje aqui, né? A psoríase, né? Que é uma doença autoimune da pele aí, né? Bom, então, olha lá, vamos falar da psoríase. Uma doença autoimune, né, imunoinflamatória, de causa desconhecida, a gente não sabe muito bem por que isso ocorre. Ela pode ter manifestação só cutânea, só afetar a pele, mas alguns pacientes podem ter uma forma que a gente chama de cutâneo articular, também pode acometer as articulações, tá? Artrite psoriática, tá? Mas aqui nós vamos nos ater à psoríase cutânea, tá? Ela pode ser uma doença crônica, recorrente, né? E ela se caracteriza por hiperplasia epidérmica, né? Com um ciclo evolutivo acelerado dos queratinócitos e uma ativação imune inapropriada. É uma doença que se distribui no mundo, né? Não tem uma região específica do globo, por isso que a gente diz que é uma distribuição universal, né? E chega a ter aí na população prevalência de 1 a 3%, então não é pouco, né? É bem comum, né?
Provavelmente vocês devem conhecer alguém, um primo, irmão, tio, amigo com psoríase, ou às vezes você mesmo deve ter esse problema, né? Aqui não há preferência de sexo e a incidência, né, em geral ocorre aí por volta dos 20 aos 30 anos e após os 50 anos. Quais são os fatores genéticos envolvidos? Vários genes podem estar envolvidos no aparecimento dessa doença e também tem os fatores ambientais que podem desencadear, serem o gatilho, né, para aparecer essa doença. Então, clima frio. Então, quem tem psoríase muitas vezes sofre mais no clima frio e seco, né? Traumas e microtraumas, então tipo de vestimenta que a pessoa pode usar, às vezes pode, né, ficar causando fricção constante daquela região da pele, favorecer a psoríase. Infecções virais e bacterianas, quando o indivíduo fica doente, né, ele ativa os mecanismos de estresse orgânico e aí pode favorecer o aparecimento da psoríase, tá? Alterações metabólicas e endócrinas também podem favorecer. O próprio estresse emocional, como a gente viu lá no nosso caso clínico, né? Fatores psicogênicos, tabagismo, etilismo e alguns medicamentos, né? E aí aqui, né, mostrando para vocês, então a característica da psoríase é ser uma lesão eritêmato-descamativa, tá? É lógico que em dermatologia, se vocês forem ler sobre lesão eritêmato-descamativa, tem um monte de coisa que pode ser lesão eritêmato-descamativa. Então, sempre é importante ver, além de caracterizar como lesão eritêmato-descamativa, onde que ela aparece e o aspecto visual também da lesão, né? Muitas vezes, batendo o olho, você diferencia uma psoríase de uma dermatite seborreica, por exemplo, que tem o mesmo aspecto, né? Ou eventualmente uma micose de pele também pode dar essa característica. Então, é muito visual. E aí aqui eu trago para vocês algumas imagens aqui de psoríase, né? A mais comum é a vulgar, que é o que a gente viu no caso clínico e que afeta região extensora de cotovelo e de joelho, né? A gente também tem a psoríase palmo-plantar, então aqui mostrando para vocês a palmo-plantar. A gente tem a psoríase gutata, né? A gente tem a psoríase pustulosa, que ela fica com pus. A gente pode ter a psoríase invertida, né? A artropática, então aqui trazendo alguns casos de psoríase artropática aqui, né? A mão, a gente vê acometimento da articulação da mão, a mão toda deformada. A eritrodérmica, né? Aqui, eritrodérmica. Ungueal na unha, né? Isso aqui é uma unha com psoríase, né? Então, às vezes é diagnóstico diferencial de micose na unha. Então, lógico que, né, precisa de uma avaliação especializada. Muitas vezes vai precisar até fazer uma biópsia, né, de pele ou da unha. Então, nem sempre vai ser um diagnóstico fácil, né? Mas lá no nosso caso clínico, né, bem típico. Ali a gente fez o diagnóstico tranquilo, né? Tava bem típico. Teve né, a gente fez lá a curetagem metódica de Brock, que ajudou no diagnóstico, e a gente não precisou de muita coisa, né? Mas mostrando para vocês que, né, tem casos aí que podem ser mais desafiadores, né, o diagnóstico e precisa da avaliação especializada do dermatologista, né? Olha só, pessoal, aqui vocês estão aprendendo a histologia da pele normal, né? Então, vocês estão aprendendo ali. E só então para mostrar para vocês, é importante conhecer a pele normal para eu saber o que é uma pele alterada. Essa é uma pele aqui embaixo, um corte histológico de uma pele com psoríase, né? Olha só as alterações aqui que a gente vê na camada córnea, né? Tá tudo destacando. O paciente tem prejuízo, né, dessa camada córnea. Aqui a gente vê, né, a, a camada a epiderme, né? As outras camadas da epiderme tem algumas regiões aqui com infiltração, né? E a derme aparentemente normal, né? Então, o diagnóstico da psoríase, ele é clínico muitas vezes com a história que você faz e com o seu exame ali físico na hora, né? E a curetagem metódica de Brock, você dá o diagnóstico. Mas ela pode ser confundida, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Porque tem outras doenças que são parecidas com a psoríase. Como eu disse para vocês, dermatite seborreica, micose, cutânea, entre outros. E o tratamento, como a gente já viu lá no caso clínico, muitas vezes exposição ao sol, creme hidratante, os agentes emoliantes, às vezes o tratamento aí com ultravioleta,
ou às vezes o uso aí de medicações imunossupressoras, imunobiológicos, nos casos mais graves podem ajudar. Mas em geral, né, isso aqui é mais do que suficiente na grande maioria dos casos, né? E finalizamos então a nossa aula. Aqui vou disponibilizar também para vocês na descrição desse vídeo, né, esse link que é Psoríase em 7 perguntas, tá bem bacana, tá? E também vou deixar aqui uma referência do site da Sociedade Brasileira de Dermatologia para quem quiser ler um pouquinho mais e se interessou aí pelo assunto. Um grande abraço e até a próxima.